Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre autovalores e autovetores. Para falar sobre isso, a gente vai ter que pensar em multiplicação de matriz e vetor e no espaço coluna de uma matriz. Então vamos começar com esse exemplo de uma matriz 2 por 2, que eu estou multiplicando por um vetor e está me dando um outro vetor. Em vez de fazer basear nos produtos internos, vamos fazer uma figurinha aqui e pensar nessa multiplicação como sendo uma combinação linear das colunas da matriz, dessa minha matriz A aqui. Então, eu tenho o vetor 2, 1. Vamos desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está um pouco fora de escala, mas não tem problema. Vamos desenhar agora o vetor 2, 1. Então, eu tenho aqui 2, 1 é esse vetorzinho. E eu vou desenhar o vetor 1, 2, que é esse outro aqui. Quando a gente multiplica essa matriz por 2, 3, pelo vetor 2, 3, eu estou pegando esse primeiro vetor coluna, e multiplicando por 2. Então, eu tenho, que vai ser o vetor 4, 2, Ou seja, vai ser exatamente aqui nessa reta, só que com magnitude dobrada. E quando eu multiplico o outro por 3, eu vou ter o vetor 3, 6, Então, tenho aqui 3, 6. Vou fazer uma outra figurinha. 3, 6, está aqui. Desenhar de verde. Beleza. E aí, o que é a soma desses dois vetores? Usando aquela regra do paralelogramo, a gente pode fazer aqui uma figurinha. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Mais ou menos assim e assim, tá? Se eu tivesse desenhado isso aqui direitinho, teria ficado aqui no 7 e 8, tá? Seria mais ou menos nesse ponto aqui. Então, está aqui o meu vetor resultante, tá? Observa que ele tem uma direção diferente, da primeira coluna e da segunda coluna, mas ele continua sendo um ponto no espaço coluna da matriz A, certo? Eu vou escrever aqui, só por completude, a operação que a gente fez. A gente fez 2 vezes 2, 1, mais 3 vezes o vetor 1, 2, e resulta no vetor 7, 8. Beleza. Vamos ver agora um exemplo diferente. Nesse exemplo, eu tenho uma matriz, a mesma matriz, só que agora eu tenho o vetor 1, 1 aqui. Então, tenho uma vez o vetor 2, 1, mais uma vez o vetor 1, 2. Isso aqui me resulta no vetor 3, 3. Vamos fazer uma figurinha de novo para entender essa operação do ponto de vista geométrico. Espero que dessa vez fique com a escala um pouco melhor. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso é mais que o suficiente. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, acho que não ficou tão ruim dessa vez. Então, eu tenho o vetor 2, 1, de novo. Está aqui esse vetor. E tenho o vetor 1, 2, que eu vou desenhar aqui. Então, eu faço uma vez o vetor 2, 1, mais uma vez o vetor 1, 2. Isso aqui, vamos completar aqui, Isso aqui vai me dar o vetor 3, 3. Então, para eu não errar, vou fazer aqui logo. E aí, vamos fazer aqui desse jeito, tá? Uma coisa curiosa aqui é que se eu tivesse desenhado esse outro vetor, Esse vetor 1, 1, vou desenhar aqui de laranja, ele estaria nessa posição aqui. Isso quer dizer que tanto o 1, 1 quanto o 3, 3, eles estão nessa reta que liga a origem ao ponto 3, 3, certo? Ou seja, o efeito de eu pré-multiplicar esse vetor 1, 1 por essa matriz
é basicamente esticar ele, né? Ele permanece na mesma direção, mas ele é esticado, ele é multiplicado por 3. Então, essa aqui é uma situação onde a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Eu tenho uma matriz A que multiplica um vetor V, tá? E esse vetor V, e o resultado dessa multiplicação é o próprio vetor V multiplicado por uma constante escalar, certo? No caso, tenho a matriz A é o 2, 1, 1, 2, o vetor V é o 1, 1, o escalar é o 3 e o V é o mesmo, né? Então, a uma altura dessa, você já deve ter reconhecido essa equação. É justamente a equação de autovalores e autovetores de uma matriz. Então, se A for uma matriz quadrada M por M, a equação que relaciona os autovalores e autovetores dessa matriz é essa aqui. Para um determinado escalar, lambda, que eu chamo de autovalor, eu tenho o respectivo autovetor. Ok? Bom, como é que eu faço para calcular os autovalores e autovetores de uma matriz? Para isso, eu vou tentar resolver esse sistema. Você pode pensar nisso aqui como um sistema. O problema é que eu tenho variáveis dos dois lados, né? Eu tenho lambda, que é uma variável, eu tenho x, que é variável também. Vamos tentar amenizar um pouco isso e colocar tudo quanto é x de um lado. Então, tenho a vezes x menos lambda vezes x é igual ao vetor nulo. Não diga que isso aqui é um zero, isso não é um escalar, é um vetor. Tá? Vetor menos vetor tem que dar um vetor. Bom, não custa nada eu colocar a matriz identidade aqui multiplicando esse vetor x. Tá? Identidade vezes x dá o próprio x. Então, até aqui eu não fiz nada. Bom, agora eu posso colocar o x em evidência. Então, tenho a menos lambda i vezes x é igual a zero. Né? Bom, esse aqui é um sistema de equações que tem uma solução trivial. A solução trivial é x igual a zero. Você pode escolher qualquer lambda, né? Igual a zero não, igual a vetor nulo. Então, você pode escolher qualquer lambda que x vetor nulo vai satisfazer essa equação. Mas o vetor nulo não é um autovetor interessante, não é um autovetor. Tá? Eu quero que esse sistema, na verdade, tenha uma solução diferente de zero. Então, para que ele tenha uma solução diferente, ele precisa ter necessariamente infinitas soluções. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse termo aqui, que é uma matriz, tá? Que matriz é essa? É a matriz A menos lambda I. Então, é só você subtrair lambda da diagonal de A e você obtém a matriz M. Então, esse sistema M vezes X igual ao vetor nulo tem que ter infinitas soluções. Para que isso aconteça, eu tenho que o determinante de M precisa ser igual a zero, certo? Ou seja, determinante de A menos lambda I igual a zero. Tá? Esse determinante de A menos lambda I, ele é, na verdade, ele é um polinômio em lambda. Tá? Se, no caso de uma matriz quadrada, M por M, ele vai ser um polinômio de grau M em lambda. Isso quer dizer que existem M raízes, tá? Esse polinômio admite M raízes. Essas raízes podem ser reais, mas também podem ser complexas. E inclusive, a raiz pode ter multiplicidade maior que 1. Então, o mesmo lambda, né, ele pode aparecer... um mesmo lambda menos raiz, ele pode aparecer várias vezes na equação que compõe esse polinômio. Vamos ver então na prática como calcular os autovalores e autovetores usando um exemplo numérico. Então aqui eu tenho uma matriz S, 2 por 2, a primeira coluna é 2, 1, a segunda é 1, 2, e eu quero calcular os autovalores e autovetores dessa matriz. Para calcular os autovalores, eu tenho que construir uma outra matriz M, que é igual a S menos lambda I. Tá? Então, matriz M
essencialmente a mesma matriz, só que subtraindo o lambda das diagonais. Beleza. E aí eu disse para vocês que o determinante de m ele tem que ser igual a zero. Tá? O determinante de m vai me dar um polinômio, que é um polinômio lambda, né, que é conhecido como polinômio característico. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente faz o produto das diagonais, produto da diagonal, né, menos o produto da antidiagonal. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, abrindo isso aqui, eu tenho 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado menos 1 igual a zero. Isso aqui tem lambda ao quadrado menos 4 lambda. Juntando 4 com menos 1, eu tenho mais 3 igual a zero. Então, quais são dois números que somados dão 3, multiplicados dão 3 e somados dão 4? 1 e 3. Então, 1 e 3 são os autovalores da minha matriz S. Tá? Não confundir, não achar que eles são os autovalores da matriz M, eles são os autovalores da matriz S. Tá? Como eu falei, esse determinante da matriz M, ele vai me dar um polinômio, né? Me dá um polinômio de grau 2 nesse caso. Esse polinômio é conhecido como polinômio característico. Tá? Se você considerar a equação inteira, né, determinante de m igual a zero, a gente chama de equação característica. Beleza, aí uma vez que eu obtive os autovalores, né, agora eu posso calcular os autovetores correspondentes. Como é que eu faço isso? Usando aquela equação lá de autovalores e autovetores. Né? S vezes x é igual a lambda x. Então, eu vou chamar aqui de lambda 1, tá? E aí vamos ver quem é o autovetor correspondente. Eu posso colocar aqui o lambda para o outro lado, né? O lambda x para o outro lado. Então, eu vou ficar com S menos lambda 1i multiplicado por x é igual a zero. E daí? Daí eu vou escrever aqui esse S menos lambda 1. Então, vai ficar 1, 1, 1 e 1 vezes o vetor x igual a zero. Tá? Pensando na multiplicação de matriz por vetor como uma combinação linear das colunas da matriz, eu tenho coordenada x1 vezes o vetor 1, 1, mais coordenada x2 vezes o vetor 1, 1, isso aqui igual a zero. Dá para ver claramente que, desde que você escolha x1 e x2 simétricos, né? Por exemplo, 1 e menos 1, 2 e menos 2, você tem que a combinação linear das colunas de S vai dar o vetor nulo. Tá? Então, não existe uma única solução para esse sistema, existem infinitas soluções, mas todas são múltiplos do vetor 1 menos 1. Certo? Então, eu posso escrever aqui que 1x que satisfaz essa equação é o 1 e menos 1. Assim como menos 1 e 1 também satisfaz, também está na mesma equação, ou qualquer múltiplo que você queira desse vetor. Então, o autovetor, na verdade, não é um único vetor. Quando a gente fala de autovetor, a gente está pensando realmente no conjunto de todos os múltiplos de um determinado vetor, né, que formam essa reta. Bom, vamos ver agora para o caso do lambda 2, né, que era 3. Então, eu tenho Sx é igual a lambda 2x. Tá? Em vez de chamar de x, eu vou chamar de y, só para não confundir com o x anterior, para ficar claro que ele é um outro autovetor. Então, eu tenho S menos lambda 2 i, fecha parênteses, y igual ao vetor nulo. Daí, eu tenho o seguinte, né? 2 menos 3 vai ficar menos 1. Quem está fora da diagonal permanece do jeito que estava, né? 1 e 1. E, de novo, 2 menos 3 menos 1. Isso aqui vezes o vetor y igual a zero. Pensando nessa multiplicação de matriz por vetor com a combinação linear das colunas, eu tenho W1 vezes o vetor menos 1 e 1, mais W2 vezes o vetor 1 e menos 1 igual a zero. Aqui dá para ver que os vetores de coluna, né, eles são iguais, só que com os sinais trocados. Né? Eles são
simétrico um do outro. Portanto, se o y1 e y2 forem simétricos um do outro, por exemplo, 1 e menos 1, 2 e menos 2, você satisfaz essa equação, esse sistema de equações, né? Então, eu vou colocar aqui... Na verdade, o y1 e o y2 não devem ser simétricos, é uma correção aqui importante. y1 e y2 são iguais, então se você tiver 1 e 1, 2 e 2, você satisfaz essa equação. Então, vou colocar aqui 1 e 1. E esse aqui é o autovetor, né? Na verdade, não é um único vetor, é uma reta, certo? Qualquer ponto nessa reta que liga 0, 0 ao 1, 1, ele é o mesmo autovetor. Então, é o autovetor associado ao autovalor 3. Vamos ver agora duas propriedades importantes da matriz envolvendo seus autovalores. A primeira diz o seguinte: o traço, que é a soma da diagonal da matriz, é igual à soma dos autovalores. Olha só que legal. Então, se você pegar uma matriz qualquer e somar os elementos que aparecem na diagonal, eles têm necessariamente que ser igual à soma dos autovalores. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, né? Trace de A, ou simplesmente TR de A, é igual à soma desses lambdazinhos aqui que a gente viu, né? Então, lambda I com I variando de 1 até M, pensando aqui numa matriz M por M. Tá? E quanto ao determinante da matriz? A segunda propriedade diz que o determinante é igual ao produto dos autovalores. A gente tem aqui determinante de A é igual ao produtório de lambda I com I variando de 1 até M. Tá? A gente não vai provar essas propriedades aqui, mas é importante que vocês as conheçam. Já que os números complexos não fazem mais parte da ementa do ensino médio, eu vou falar muito rapidamente sobre isso aqui, sobre autovalores complexos. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz de rotação de 90 graus no R2. Então, quando você multiplica essa matriz por um vetor, ele pega esse vetor e rotaciona 90 graus no sentido anti-horário, né? Então, tem um exemplo aqui, um vetor x, tá? Se eu pré-multiplicar por essa matriz, isso aqui vai me dar o mesmo vetor rotacionado 90 graus. Tá? Claramente, não existe nenhum autovetor real para essa matriz, certo? Porque para que eu tivesse um autovetor dessa matriz, eu teria que multiplicar ela por esse autovetor e isso teria que me dar um vetor nessa mesma direção, né? Como eu estou sempre rotacionando 90 graus, isso aqui não tem como ele ter um autovetor real. Vamos ver o que acontece, então, o que a gente pode dizer sobre os autovalores, né, olhando para essa matriz. Para calcular os autovalores, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz menos lambda I. Né? Então, eu tenho aqui menos lambda, menos 1, 1 e menos lambda. E o determinante disso aqui tem que ser igual a zero. Daí eu tenho lambda ao quadrado, menos menos 1 vai dar mais 1 igual a zero, certo? Então, eu tenho que lambda ao quadrado igual a menos 1. E aí, essa equação admite duas soluções. Uma é o I, tá? Esse I, ele é simplesmente a raiz de menos 1. E a outra solução é o menos I, tá? Se você levar menos I ao quadrado, você vai ter I ao quadrado, que também é menos 1. Ou seja, os autovalores dessa matriz são complexos conjugados. Um é um conjugado do outro. E isso está relacionado, né, com o fato dela não ter um autovetor real. Então, beleza, Murai, mas por que a gente fala tanto de autovalores e autovetores de matrizes? Qual a importância dessas coisas? Parte da razão tem a ver com potência de matrizes. Potências de matrizes são, por exemplo, A elevado ao quadrado, A elevado ao cubo. Nota que A elevado ao quadrado não é pegar cada um dos elementos de A e elevar ao quadrado. É realmente fazer A vezes A, multiplicação de matrizes. Então, a gente vai ver que quando você tem um autovetor de A,
esse cara também é um autovetor de A ao quadrado. Também é um autovetor de A ao cubo. E, além disso, o contrário também é verdade. Então, se x é um autovetor da matriz A elevado ao quadrado, ele é um autovetor de A. Mas, genericamente, se x é um autovetor de A elevado a k, ele também é um autovetor de A. Como é que a gente mostra isso? Vamos pensar aqui na equação dos autovalores e autovetores, né? Então, eu tenho aqui que x é um autovetor associado ao autovalor lambda. Vamos pensar agora em A ao quadrado, tá? Como é que eu faço para escrever os autovetores de A ao quadrado? Eu tenho aqui... eu poderia multiplicar A pela esquerda nessa equação aqui. Então, eu ficaria com A vezes A elevado a x, A vezes x é igual a A vezes lambda x. Bom, aqui eu tenho A ao quadrado, tenho x, certo? E aqui do outro lado eu vou colocar o lambda para a esquerda, porque eu gosto de colocar os coeficientes do lado esquerdo. E aí? Agora eu vou substituir ax por quem? Por lambda x. Então, eu tenho A ao quadrado x é igual a lambda vezes lambda x. Então, eu tenho que A ao quadrado x é igual a lambda ao quadrado x. Se você quiser, você pode chamar esse lambda de outra coisa, chamar de gama, né? E aí a gente ficaria com A ao quadrado x é igual a gama x. Então, olha só que legal. Agora eu tenho a minha matriz A ao quadrado. Eu estou mostrando que x é também um autovetor dessa matriz. Só que agora o meu autovalor lambda ele ficou elevado ao quadrado, né? Eu tenho aqui que gama é igual a lambda ao quadrado. E se a gente tivesse pensado em A ao cubo? Bom, se você fizer A ao cubo, eu tenho que x continua sendo autovetor e eu tenho que lambda ao cubo é o autovalor correspondente. Então, a equação geral está sendo mostrada aqui do lado esquerdo, né, do slide. A elevado a k vezes x é igual a lambda k vezes x, onde lambda e x são, respectivamente, os autovalores e autovetores da matriz A. Da mesma forma, eu consigo mostrar que os autovalores da inversa são o inverso dos autovalores da matriz original. Tá? Então, os autovalores da inversa são os recíprocos, né, dos autovalores da matriz original. Como é que a gente faz isso? Eu tenho A vezes x é igual a lambda vezes x. Tá? E aí eu posso multiplicar, usando o mesmo truque, né, multiplicando pela inversa dos dois lados. E aqui é importante, né, claro, que A tem inversa, senão não faz nem sentido a gente falar dos autovalores da inversa. Então, eu multipliquei aqui pela inversa dos dois lados. Tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, aqui eu tenho identidade vezes x é igual a lambda vezes a menos 1x. Agora eu vou trocar essas duas coisas de lado, né? E passar o lambda para o outro lado dividindo. Então, eu tenho a menos 1x é igual a 1 sobre lambda vezes x, que é simplesmente x. E aqui está, novamente, a equação de autovalores e autovetores para a matriz inversa, mostrando que 1 sobre lambda é um autovalor dessa matriz. Nesse slide, a gente colocou um exercício bacana que pede para você mostrar o que acontece com os autovalores e autovetores de uma matriz A se A for deslocada para A mais SI, onde S é uma constante escalar e I é a matriz de identidade. Ou seja, o que acontece com os autovalores e autovetores quando você soma o escalar S aos elementos da diagonal. Esse é um bom momento para você pausar o vídeo e tentar resolver por conta própria. Vou mostrar agora a solução desse problema. Existem pelo menos dois caminhos possíveis, eu vou mostrar um mais complicado e depois um mais simples. Ambos os caminhos assumem que lambda vai ser vai representar os autovalores de A. Tá? Então, tem alguma coisa do tipo A vezes x é igual a lambda x. Okay? E aí, no primeiro caminho,
a gente vai ter alguma coisa do tipo lambda', vai ser alto valor dessa minha matriz, né, de A mais SI, e Y vai ser o autovetor correspondente de A mais SI. Ok, então a gente tem que A mais SI vezes o autovetor vai ser igual ao alto valor, lambda', vezes Y. Daqui, a gente pode passar o lambda' y para o outro lado. Aí eu vou ficar com A mais SI menos lambda' i. Coloco o y em evidência, é igual ao vetor nulo. E aqui a gente consegue ver que isso aqui é a mesma coisa que A menos lambda' menos S vezes I, y é igual a zero. Então, se eu chamar esse lambda' menos S de outra coisa, a gente tem exatamente a equação característica, né? Na verdade, não é a equação característica, mas a equação de autovalores e autovetores para A. Portanto, eu vou chamar essa lambda' menos S de lambda. E aí a gente vai ter A menos lambda' i, isso aqui multiplicado por y, é igual ao vetor nulo. Olha só que legal. Então, quando a gente faz lambda igual a lambda' menos S, eu tenho a relação entre os autovalores de A, que são os lambdas, e os autovalores de A mais SI, que são os lambda'. Então, o que acontece, né, quando você soma soma a matriz SI e a matriz A, é basicamente pegar o autovalor que a gente tinha antes, que era lambda, e somar S também. Tá? O que acontece, então, com os autovetores? Os autovetores de A mais SI, que são os Y, também são os autovetores de A menos lambda' i. Portanto, os autovetores não mudam. Só um exemplo para entender um pouquinho melhor, né? Se eu tinha lambda igual a 3 e S igual a 2, o meu novo autovalor vai ser 5. Agora um caminho um pouco mais simples, tá? Eu vou assumir que x, novamente, são os autovetores de A, e eu vou despretensiosamente multiplicar A mais SI por x. Tá? Eu não sei que... suponho que eu não saiba que x também são os autovetores de A mais SI, e eu vou simplesmente fazer essa multiplicação como quem não quer nada. Então, tenho aqui AX mais SIx, que é simplesmente a constante S multiplicando o vetor x. Quem é AX? AX é lambda x. Né? Então, tenho lambda x mais SX. E aí eu coloco x em evidência, lambda mais SX. Então, se eu chamar esse lambda mais S aqui de alto valor, lambda', eu tenho novamente a equação de autovalores e autovetores para essa nova matriz A mais SI. Certo? Isso quer dizer que a gente encontrou a relação entre lambda' e lambda, que é lambda' igual a lambda mais S. E que os autovetores da matriz A também são os autovetores da matriz A mais SI. Um fato importante que a gente consegue explorar em problemas de determinados domínios é que muitas matrizes N por N possuem N autovetores independentes. É importante frisar a parte independente porque a gente viu que o vetor 1, 1 e o vetor 2, 2 são essencialmente o mesmo autovetor. Tá? Se eu tenho N autovetores independentes, eu consigo basicamente escrever qualquer vetor no Rn a partir da combinação linear desses autovetores. Portanto, um vetor V n-dimensional pode ser escrito dessa forma aqui, como C1x1 mais C2x2 até Cnxn. O que acontece quando eu multiplico esse vetor V, que não é necessariamente um autovetor, tá? Pela matriz A pela esquerda?
Então, tenho A vezes V é igual a vezes C1x1 mais C2x2 até CnXN. Isso aqui vai ser igual a C1 vezes AX1 mais C2 vezes AX2, distribuindo o A aqui entre cada um dos termos, Cn vezes AXN. Só que quem é AX1? AX1 vai ser lambda 1 x1. Então, tenho C1 lambda 1 x1 mais C2 lambda 2 x2 mais Cn lambda n xn. Então, quando eu multiplico, a gente pode pensar nesse vetor V, né, como sendo decomposto nos vários autovetores independentes. Tá? E aí, quando eu multiplico ele por A pela esquerda, eu basicamente estou pegando cada um desses componentes, C1x1, C2x2, e multiplicando pelas constantes, que são os autovalores. Então, eu tenho aqui que o meu C1x1 ele passou a ser C1 lambda 1 x1. O meu C2x2 passou a ser 2 lambda 2 x2. Basicamente, eu estou esticando esse vetor nas direções dos autovetores pelos respectivos autovalores. Mas e daí? Bom, vamos pensar o que acontece quando a gente faz A ao quadrado V. Tá? Quando a gente faz A ao quadrado V, eu tenho A vezes aquilo que eu escrevi ali em cima, C1 lambda 1 x1 até Cn lambda n xn. Então, fazendo aquela distribuição, né, colocando C1 e lambda 1 à esquerda, eu vou ficar com C1 lambda 1 vezes AX1 mais Cn lambda n vezes AXN. E aqui já dá para ver onde eu quero chegar, né? O A vezes x1 ele é igual a lambda 1 x1. Então, isso aqui é C1 lambda 1 ao quadrado x1 mais Cn lambda n elevado ao quadrado xn. Dá para ver que a gente consegue, uma vez que eu decomponho o vetor V nos autovetores, eu consigo multiplicar, né, pré-multiplicar por potências de A muito rapidamente. Basta eu calcular essas constantes, né, esses coeficientes que multiplicam cada um dos autovetores. Então, aqui a gente colocou o caso geral. A elevado a k vezes V é C1 vezes lambda 1 elevado a k vezes x1, mais C2 vezes lambda 2 elevado a k vezes x2, até Cn vezes lambda n elevado a k vezes xn. Para potências grandes de A, ou seja, para k grande, acontece uma coisa muito interessante. Imagina que os autovalores estejam ordenados, né, daquele que tem o maior módulo para aquele que tem o menor módulo. Então, o módulo de lambda 1 maior do que o módulo de lambda 2, maior do que o módulo de lambda 3 e assim por diante. Digamos que o módulo de lambda 1 seja maior do que 1 e que exista um J, né, um índice a partir do qual todos os autovalores são menores do que 1. Então, lambda, digamos, para J igual a 5. Então, lambda 5 em módulo é menor do que 1, lambda 6 em módulo é menor ainda e assim por diante. O que vai acontecer quando a gente eleva o A a um K muito grande? Para aqueles termos que aparecem antes de J, né, antes do índice J, eles vão ficar cada vez maiores. Para os termos que aparecem de J em diante, eles vão ficar cada vez menores. Né? Se você pegar um número menor do que 1, né, em módulo e levar uma potência, ele vai ficar cada vez menor. Isso quer dizer que os J menos 1 primeiros termos vão dominar essa soma. Ok? Eles vão dominar essa soma. Isso nos dá uma dica de um algoritmo eficiente para calcular os maiores autovetores da matriz. Mais precisamente, os autovetores associados aos autovalores de maior magnitude. Para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre matrizes similares e diagonalização. Então, considere uma matriz M invertível, ou seja, que admite inversa, e duas matrizes A e B que satisfaçam essa equação aqui. Tá? A gente consegue mostrar que A e B têm os mesmos autovalores.
Além disso, A e B vão ser ditas matrizes similares se existe uma matriz M invertível que satisfaz essa equação. Nota que, embora eu tenha falado que A e B têm os mesmos autovalores, eu não disse nada a respeito da relação entre os autovetores dessas matrizes. Vamos mostrar essas relações aqui. Para isso, eu vou começar escrevendo a equação de autovalores e autovetores para B. Vou chamar aqui autovetores y, correspondente aos autovalores lambda. Vou substituir B por M inversa vezes A vezes M. Isso aqui vezes y é igual a lambda y. Bom, e agora? Eu tenho aqui uma inversa de M me atrapalhando aqui do lado esquerdo. Eu vou multiplicar os dois lados por M pela esquerda. Então, eu passo a ter M vezes isso aqui é igual a M vezes isso aqui. Então, M vezes a inversa de M vai dar a própria matriz de identidade. Eu tenho A, M, Y é igual a lambda vezes MY. Olha só que interessante. MY é uma matriz vezes um vetor coluna, dá um vetor coluna. Se eu chamar esse vetor de x, eu tenho a seguinte equação. AX é igual a lambda x. Com isso, a gente consegue mostrar que o nosso autovalor de lambda de B também é um autovalor lambda de A. Só que agora, onde eu tinha o autovetor y, certo? Y é autovetor de B. Agora eu passo a ter x igual a my é um autovetor de A. Quando a gente tem uma matriz quadrada com n autovetores independentes, é muito fácil obter a sua diagonalização. A gente vai fazer isso decompondo a matriz em autovalores e autovetores, a chamada decomposição espectral. Então, aqui eu tenho A vezes uma matriz X, posso escrever isso aqui como AX, onde as colunas são os autovetores, x1, x2 até xn. Bom, quando você faz isso, a gente vai ter o resultado vai ser uma matriz, onde cada coluna é o resultado da multiplicação de A pela coluna correspondente de x. Então, eu tenho aqui nessa posição AX1, a segunda coluna eu tenho AX2 até AXN. Mas se x1, x2 até xn são os autovetores da matriz A, eu tenho que AX1 é igual a lambda1 x1. Esse é um vetor, lambda1 é uma constante que multiplica o vetor x1. Na segunda coluna eu tenho lambda2 x2 e assim por diante. Uma outra forma de escrever essa matriz é escrever a matriz x, x1 até x2, até xn, e multiplicar por uma matriz diagonal contendo os autovalores, lambda1, lambda2 e lambda_n. Para verificar que, de fato, isso é verdade, a gente faz essa multiplicação de matrizes novamente fazendo matriz vezes coluna. Tá? Esse resultado da multiplicação da matriz x pela primeira coluna vai dar a primeira coluna de AX. Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente pode ver essa multiplicação de matriz por vetor como uma combinação linear das colunas de x, usando como coeficientes os elementos que aparecem nessa coluna. Então, eu tenho que x1 aparece multiplicado por lambda1, tá? Que é o resultado, e as outras colunas aparecem multiplicadas por zero. Portanto, o resultado é simplesmente lambda1 x1. E aí você pode fazer isso com as colunas seguintes também. E aí a gente encontra essa equação, ou mais precisamente, esse sistema de equações. A vezes x é igual a x vezes lambda, onde x é a matriz de autovetores e lambda é a matriz de autovalores, que é uma matriz diagonal. O que é que falta para a gente obter a nossa diagonalização? A gente já tem uma diagonal. Falta escrever A como sendo o produto de uma matriz por uma matriz diagonal pela inversa da primeira matriz. Para isso, a gente precisa lembrar que x é formado por n autovetores independentes,
assumindo que a matriz A, de fato, possua n autovetores independentes. Nesse caso, X é uma matriz não singular, ou seja, cujo determinante é diferente de zero, e, portanto, ela admite inversa. Multiplicando pela inversa dos dois lados, eu tenho A vezes x inversa é igual a x vezes lambda vezes x inversa. X vezes x inversa é simplesmente uma matriz identidade, ou seja, A é igual a x lambda x inversa. Com isso, a gente obtém a nossa diagonalização da matriz A partir dos seus autovetores. É claro que eu só posso fazer isso no caso de n autovetores independentes. Além disso, a matriz lambda de A igual a x vezes lambda vezes a inversa de x é a matriz diagonal que contém os autovalores de A correspondentes aos autovetores que aparecem em x, respeitando a respectiva ordem. Então, como é que eu faço para usar a equação do slide anterior, A é igual a x vezes lambda vezes a inversa de x, para calcular A elevado a k? Vamos começar com um caso simples, que é A ao quadrado, e depois tentar generalizar para A elevado a k. A ao quadrado é A vezes A, substituindo A por x vezes lambda vezes a inversa de x, eu tenho a seguinte equação. Note que eu tenho um x inversa multiplicando por x, que é a própria matriz de identidade. Portanto, A ao quadrado é igual a x vezes lambda, ou seja, lambda ao quadrado, vezes a inversa de x. Lambda ao quadrado pode ser calculado de maneira eficiente, elevando-se cada um de seus elementos, cada um dos elementos da diagonal, ao quadrado. Esse não é o caso para uma matriz arbitrária. Uma matriz arbitrária, para calcular ela ao quadrado, você, de fato, tem que fazer a matriz vezes ela mesma. Esse é apenas o caso especial de matriz quadrada. Bom, observa que a matriz A ao quadrado ela é uma matriz similar a lambda ao quadrado. Similar na definição formal de matrizes similares. Isso é inclusive, a maneira como elas são definidas. Tá? Isso quer dizer que os autovalores de A ao quadrado são os autovalores de lambda ao quadrado. Mas os autovalores de uma matriz diagonal são os próprios elementos que aparecem na diagonal. Isso quer dizer que os autovalores de A ao quadrado são lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado e assim por diante até lambda n ao quadrado. Isso aqui não poderia ser diferente. A gente já viu que os autovalores de A elevado a k são os próprios autovalores de A elevados a k. Isso a gente viu quando mostrou que A elevado a k vezes x é igual a lambda elevado a k vezes x. Nota que, enquanto os autovalores ficam elevados a k, os autovetores permanecem iguais. E é por isso que nessa decomposição aqui que a gente fez de A ao quadrado, a gente tem a matriz x, a matriz de autovetores, aparecendo aqui à esquerda da matriz lambda ao quadrado. Você consegue generalizar isso aqui e mostrar que A elevado a k é simplesmente x vezes lambda elevado a k vezes a inversa de x. Agora que a gente já sabe que A elevado a k é x vezes lambda elevado a k vezes a inversa de x, calcular A elevado a k é trivial. Basta pegar a matriz A e decompor em x lambda vezes x inversa. E uma vez que você tem as matrizes x e lambda, basta pegar os elementos da diagonal de lambda, elevá-los a k e recalcular x vezes lambda elevado a k vezes a inversa de x, que você vai ter a késima potência de A. Finalmente, para terminar essa aula, eu vou deixar um exercício para vocês que não vale ponto, mas é legal para quem tiver curiosidade de entender essas coisas um pouco melhor. Para esse exercício, você pode usar a biblioteca NumPy, em particular, o módulo Linalg de álgebra linear dessa biblioteca.
O Linaug implementa uma função muito importante chamada EIG, de Eigendecomposition, que é a decomposição espectral de uma matriz que você passa como argumento. Ele tem dois valores de retorno. Um é uma lista, né, de autovalores. Então, ele não te retorna uma matriz, aquela matriz lambda, ele retorna apenas os elementos que aparecem na diagonal. E o segundo valor de retorno é uma matriz M por M, né, contendo os autovetores dessa matriz passada como argumento. A questão, então, diz o seguinte: encontre os autovalores e autovetores das duas matrizes abaixo, que são, em particular, matrizes de Markov. Mas você não precisa se preocupar com isso. Então, tem aqui a matriz A e a matriz A infinito, que é realmente A elevado a infinito. Se você multiplicar A infinitas vezes, essa é a matriz que você obtém. E aí, a partir dessa decomposição espectral de A e de A infinito, você tem que responder por que é que a matriz A elevado a 100 ela já vai ser próxima de A elevado a infinito. Essa é uma questão interessante e para responder essa pergunta, você precisa lembrar daquela relação em que A elevado a K é igual a X vezes lambda elevado a K vezes a inversa de X. Todas essas matrizes aqui, elas possuem dois autovetores independentes, então elas admitem essa decomposição. Ok? Beleza, gente. Esse slide não fazia parte da aula original, mas como a gente fala tanto sobre números de autovetores independentes de uma matriz, eu achei que valia a pena incluí-lo. A gente sabe que uma matriz n por n tem, no máximo, n autovetores independentes. Mas e quanto ao número mínimo de autovetores independentes? Para entender um pouco mais sobre isso, a primeira coisa que você precisa saber é que autovalores distintos estão necessariamente associados a autovetores independentes distintos. Então, se uma matriz de ordem 10 tem 5 autovalores distintos, ele vai ter pelo menos 5 autovetores independentes. Com isso, fica subentendido que os autovalores podem se repetir, e de fato isso acontece. Existe o conceito de multiplicidade algébrica de um autovalor S, que é simplesmente o número de vezes que o termo lambda menos S divide o polinômio característico. Se você não lembra, o polinômio característico é dado pelo determinante de A menos lambda I, certo? E a gente está interessado nas raízes desse polinômio, quais são os valores de lambda para os quais esse polinômio vale zero. Então, se esse termo lambda menos S divide o polinômio característico, a gente tem que lambda igual a S é uma raiz. Isso vai fazer com que o polinômio fique igual a zero. Se essa raiz aparece várias vezes, né, se esse termo aparece várias vezes dividindo o polinômio característico, a multiplicidade algébrica do S vai ser maior do que 1. Além disso, existe o conceito de multiplicidade geométrica do autovalor S. Ele é o número de autovetores independentes associado a S. Esse número vai ser sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica de S. Então, se a multiplicidade algébrica de um determinado autovalor é 3, podem existir 1, 2 ou 3 autovetores associados a S. Logo, se A possui K autovalores distintos, a gente tem que o número de autovetores independentes pode variar de K até N.